Já se imaginou sendo super disputado no mercado de trabalho? Você já se imaginou sendo super disputado no mercado de trabalho, acertei? Dominando a rotulagem de alimentos, com zero insegurança e aquele salário dos sonhos. Seja atuando na consultoria de alimentos ou naquele cargo na empresa que você sempre quis. Acredite, você também pode, mesmo começando do zero. Olha só, a Laura, a Tati, a Mariana, a Camila e tantos outros profissionais que se desafiaram e subiram de nível comigo. Eles não só dominaram as legislações e hoje fazem rótulos corretos, como decolaram profissionalmente com a rotulagem de alimentos. Hoje, você dá mais um passo e está mais perto do que nunca de realizar todos os seus sonhos. O desafio está só começando. Esse treinamento gratuito vai te fazer sair do zero, subir de nível, sair da mesmice, dominar a sua insegurança e fazer da rotulagem a sua profissão. Tudo isso com ganhos reais, reconhecimento profissional e independência financeira. Só depende de você agora permanecer comigo nesses 4 dias com conteúdos inéditos e avançados. E aí? Preparado para subir mais um nível? Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos aqui à nossa segunda aula da nova era da rotulagem. E, gente, sempre que eu faço evento ao vivo, na segunda aula eu faço isso. Entra a vinheta e eu tiro a vinheta e eu coloco a vinheta de novo. Mas tá tudo certo, bora lá, boa noite! Estamos começando aqui a segunda aula da nova era da rotulagem. E caso alguém aqui não me conheça, eu sou a Aline Assis, eu sou engenheira de alimentos e especialista em rotulagem de alimentos há 5 anos. Ou seja, tem 5 anos que eu dedico a minha vida à rotulagem, que essa é a área que eu atuo e que essa é a área que eu estudo e conheço e desbravo diariamente. Então, sejam muito bem-vindos. Estava lendo aqui o chat antes de começar. Estou vendo que tem muitos profissionais de áreas diferentes aqui, né? E, gente, é o que a gente falou na aula passada, na aula 1. Não importa a sua profissão. Se você é engenheiro de alimentos, assim como eu, nutricionista, tecnólogo, técnico, engenheiro químico, cientista de alimentos, químico, enfim, se você está dentro da área de alimentos, ou se você é advogado, ou se você trabalha como designer, você pode fazer rotulagem. A rotulagem é para todos vocês, certo? E aí, queria começar já aqui falando que estamos aqui para elevar o nosso nível profissional, fazendo rótulos corretos, com segurança, sem se perder com as novas legislações. Porque a rotulagem é sim um diferencial. O profissional que domina, né, que tem esse conhecimento sobre rotulagem de alimentos, é um profissional muito requisitado, é um profissional que se diferencia dos demais e é um profissional que tem sim um grande diferencial que faz com que ele seja um profissional de um nível elevado, não é mesmo? E fazer rótulos corretos com segurança sem se perder, principalmente com as novas legislações, é o que todos nós queremos. Então é por isso que estamos todos aqui reunidos nessa quarta-feira à noite. Inclusive, você que está aqui ao vivo comigo, ou você que está assistindo essa aula gravada depois, por favor, já deixa o seu like aqui, já deixa o seu gostei para incentivar outras pessoas a virem aqui, para que esse vídeo alcance outras pessoas, para que essa aula, né, chegue também em outras pessoas e para dizer que você está gostando da nova era da rotulagem. Então, por favor, já deixe o seu like. A gente teve, né, a aula 1 na segunda-feira e ela foi bem focada em algumas das mudanças, né, em algumas das principais mudanças que estão chegando. Então foi o nosso primeiro passo, foi ali o nosso primeiro ponto, início dessa jornada que a gente vai fazer nessa semana.
Eu mostrei para vocês, né, 5 principais mudanças que as novas legislações trazem para nós, para a rotulagem dos alimentos. Então, eu falei sobre nova fórmula, eu falei sobre a nova tabela nutricional, né, e o que de fato ali vai mudar nela. Falei sobre uma nova alegação nutricional que está chegando aí, que agora realmente vai ser para todos, que é o zero lactose. Falei também sobre a nova rotulagem frontal, né, também conhecida como FOP ou como lupa aqui no Brasil, já que esse foi o modelo escolhido, que alguns alimentos, dependendo ali das quantidades de açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio, vão precisar apresentar no rótulo, mas não é de qualquer jeito, não é em qualquer lugar, tem tudo certinho. Então, passei tudo isso para vocês. E a gente encerrou falando da nova legislação, a RDC 727 de 2022 da Anvisa, que entra em vigor daqui a alguns dias, né? 1º de setembro ela já está em vigor. Ela vai revogar algumas legislações super importantes da rotulagem de alimentos, como, por exemplo, a RDC 259, a RDC 26, a RDC 136, a própria IN 67, que fala sobre nova fórmula. Mas quem assistiu a aula 1 tá tranquilo com essa legislação entrando em vigor, aposto, já sabe tudo o que vai acontecer, já tá, ó, tranquilinho com isso, certo? E hoje nós temos a aula 2, que vai falar sobre os 3 pilares de um rótulo correto diante, né, das novas mudanças da rotulagem. Então, eu falei muito na aula passada que todas essas mudanças são grandes oportunidades para a gente, que todos os rótulos vão mudar, literalmente todos os rótulos vão mudar. Então, todas as empresas, né, do nosso mercado aí, da nossa indústria de alimentos, do setor de alimentos, né, para ser mais exato, vão precisar mudar os rótulos, algumas com mudanças gigantescas, outras com mudanças um pouco menores, mas as mudanças vão ser para todos mesmo. Isso abre um leque gigantesco de oportunidades, mas não adianta nada a gente saber quais são as legislações, a gente sabe o que vai mudar, mas a gente não sabe como estruturar isso. Não sabe como pegar todas essas oportunidades e esses conhecimentos e, de fato, colocar em prática para fazer um rótulo correto. Então, eu quero saber de quem está aqui comigo. Pode mandar aqui no chat que eu vou ver quem que está perdido. Acho que perdido é a palavra. Quem que tá pensando assim, nossa, tá, beleza. Rotulagem de alimentos, já sei o que é. Gosto, me identifiquei com a área. Tô sabendo aí que tem um monte de mudança, mas não tenho noção do que fazer. Não sei nem por onde começar. Eu quero saber quem que tá se sentindo assim. Ah lá, Débora já mandou aqui, eu, Larissa falou eu, Fernanda, Verônica falou muito, Isadora falou, tô perdida! Vanessa também, Aline, Juliana falou, perdida sim, Maíra falou, eu, ainda deu uma risadinha, rindo de nervoso, né, Maíra? Larissa, Thalita, Nutriellen falou, eu, total. Boa noite, Suzane. Fabiana falou, apavorada. Girlane falou, eu muito perdida. Raquel, Maria José, Ângela falou, eu toda. Maiara, Carol falou, tô perdida, preciso aprender a modificar os rótulos de sorvete e picolé da empresa que eu trabalho. Ih, Carol, eita, tá aí, hein? Precisa mesmo. Carla, Reine também falou que tá perdida. Viviane, Josielen falou que tem várias dúvidas. Raquel, tu tá totalmente perdida. Gente, então o que acontece? Blue Wolfer também. Soraya falou, estou confusa entre RDC 360 e N75. Soraya, a RDC 360 é a legislação atual, tá? Ela vai sair de circulação, ela vai morrer. Então, vai entrar no lugar dela 429. Então, quando a gente fala de nova rotulagem nutricional, é RDC 429 e N75, tá? Esquece a RDC 360.
Eu não sei se é Welben, desculpa se eu falei errado. Falou a ponto de ter um treco. Mídia me falou que insegurança me define, rindo de desespero. Gente, não precisa. De verdade, escutem o que eu tô falando para vocês. Não precisa. É super normal se sentir assim. Principalmente quem tá começando agora na área, tá? Todo mundo que chega, que descobre a rotulagem e que gosta, né? O primeiro impacto é esse: é tipo assim, nossa, gostei disso aqui, mas não tenho ideia do que eu vou fazer. É normal, gente. Eu me senti assim também quando eu contei a minha história na aula passada, né? Que eu estava lá perdida, sem saber o que fazer. Adorava a área de alimentos, estava feliz com a minha formação em engenharia de alimentos, mas não tinha ideia do que fazer. Descobri a rotulagem, olhei o que era a área, o que era que estava envolvido, o que era para fazer. Pensei, gostei. A hora que eu comecei a estudar mesmo, eu ficava pensando, gente, não, mas peraí, é muita legislação. Como que eu vou conseguir lembrar de todas essas legislações? Como que eu vou conseguir aplicar isso aqui num rótulo? Como que eu vou decorar tudo isso aqui? Mas daí eu faço denominação de venda, aí tem alergênicos, aí tem lista de ingredientes, aí tem glúten. Será que glúten e alergênicos é a mesma coisa? Aí tem lactose. Será que lactose, alergênicos e glúten é a mesma coisa? É normal, gente, tá? É normal. Inclusive, agora eu quero saber, porque eu sei que tem várias VRs aqui, sei que tem um pessoal que já trabalha na área. Vocês se sentiram assim também no começo? Nesse desespero, nessa se sentindo total perdido, pensou assim: não, nunca vou dar conta de fazer isso aqui. Nossa, rotulagem, ó, te adorei, mas obrigada, não vou conseguir seguir nessa área porque não vai dar. Vocês se sentiram assim também? Porque, gente, eu me senti totalmente assim. Totalmente, mas eu persisti ali, ó, porque eu falei: não, gostei. Se tem gente que consegue fazer, por que eu não vou conseguir fazer? Ué, não, vamos fazer isso aqui sim. Olha lá, Priscila já falou sim. Ó, Black Knight falou: fiz um rótulo para praticar um pouco e realmente é difícil. Só no começo, Black Knight. Só no começo. Olha lá, Gláucia, sim. Deca também. Nossa, muito, sou VR9. Lilian, cálculo de açúcares, falei na aula passada e tem que assistir a aula 1. Ó, Josmar falou: minha maior preocupação é em relação aos espaços para rótulos em pequenas embalagens. Ó lá, viu, gente? Todo mundo se sente perdidão assim no começo, normal. Rodrigo falou: eu pensava que era muito difícil, mas quando comecei a estudar tive a certeza. É nada, Rodrigo, nem é. Não é, não, Rodrigo. Para de assustar o pessoal. Não tem nada disso, gente. O que é importante a gente saber? Primeiro, a gente não pode copiar rótulo do concorrente, tá? Se vocês estão pensando assim, não, eu vou pegar esse serviço aqui de. Igual acho que foi a Caroline, né, que falou que precisa fazer rótulo de sorvete. Não, eu vou esperar o concorrente trocar o rótulo dele, aí eu copio. Ou então, não, eu vou pegar esse rótulo aqui de pipoca para fazer, porque daí eu pego uma marca grande de pipoca aí e copio. Ah, vou pegar esse rótulo de suco aqui para fazer, que daí eu pego a marca grande de suco lá, pego 2, 3, faço uma média ali e copio. Gente, não, tá? Não é para copiar rótulo de concorrente. E isso é muito importante da gente saber, porque esse, na verdade, é um dos pilares, tá? Vou construir melhor esse pensamento aqui para frente, mas já quero que vocês tirem essa ideia da cabeça, tá? Não copie rótulo de concorrente. E segunda ideia que vocês precisam tirar da cabeça: rotulagem não é difícil. Eu vou até me colocar em tela inteira aqui para conversar isso com vocês um pouquinho. Tem uma analogia que eu fazia bastante na época que eu fazia bastante live lá no Instagram. E eu sempre falava isso. Por quê? Porque foi uma dificuldade minha. Então, eu relaciono muito com a rotulagem. O que acontece?
Quando a gente descobre a rotulagem, o que assusta a gente? Na verdade, o que me assustou, né? E que eu suponho que seja o que deixe todo mundo perdido. É muita coisa, é muita informação. Então, poxa, são, sei lá, 10, 15 legislações. Dentro dessas legislações tem um monte de informação. Algumas coisas são obrigatórias, outras não são obrigatórias. Algumas legislações se aplicam a todos os produtos, outras não são para todos os produtos. Então, é muita informação. Mas vocês já pararam para pensar que tudo que a gente vai aprender, tudo que é novo na nossa vida, é exatamente a mesma coisa? Sempre parece muita informação e parece que a gente não vai conseguir aprender? Por exemplo, aprender uma nova língua, seja ela qual for. Se a gente vai aprender uma nova língua depois de mais velho, já, porque criança tem mais facilidade para aprender qualquer coisa. Mas se a gente vai aprender uma nova língua depois de mais velho, sempre dá essa sensação no começo. Ah, nunca vou conseguir falar isso aqui. Não, nunca vou lembrar como que conjuga verbo, como que fala isso, que horas que usa isso, que horas que usa aquilo. Mas aí o que a gente faz? Vai estudando, vai praticando e consegue, né? Uma analogia que eu fazia muito e que para mim tem tudo a ver é dirigir. Porque vocês já pensaram em tudo que envolve dirigir um carro? Principalmente um carro manual, que normalmente é onde a gente aprende a dirigir? A gente precisa lembrar de entrar no carro, ligar o carro, aí tem que ver se está em ponto morto, aí pisa na embreagem, aí mexe ali o câmbio para ver se está em ponto morto, aí tem que arrumar o espelhinho aqui do meio, tem que arrumar os espelhinhos laterais, aí a gente tem que pôr o cinto de segurança. Aí a gente tem que se lembrar de segurar o volante com as duas mãos. Aí a gente pisa na embreagem, a gente engata a primeira marcha. Aí a gente vai levemente soltando a embreagem e pisando no acelerador. Mas assim, não tem uma medida correta de quanto solta a embreagem, quanto pisa no acelerador. Tem que sentir. Tem que sentir, porque se pisar no acelerador demais, o carro faz... Se pisar no acelerador de menos, o carro morre. Aí, beleza, consegui sentir ali o equilíbrio entre embreagem e acelerador. O carro andou. O carro andou, você já tá correndo risco de matar uma pessoa, de atropelar um animal, de subir no meio da calçada, de bater numa árvore. Não, mas beleza, andou. Aí você tem que saber o ponto certo, a hora que você vai pisar na embreagem de novo, colocar a segunda marcha e colocar o pé no acelerador de novo e tá indo. Nossa, uma placa de pare, preciso parar. Posso simplesmente pisar no freio com tudo? Não, tem o ponto certo de pisar no freio e pisar na embreagem e voltar o carro para o ponto morto e engatar a primeira de novo. E aí ir soltando naquele equilíbrio maravilhoso entre embreagem e acelerador, para nem acelerar demais, nem acelerar de menos. E vamos embora. E aí tem pista, tem faixa de pedestre, deixa o pedestre passar, volta tudo, vai, freio, acelerador, embreagem, primeira, segunda, terceira. Não, vamos fazer uma baliza. Você tem que fazer de dentro de um carro enorme, enfiar ele dentro de uma vaga que tem basicamente o tamanho dele, que só cabe ele e, sei lá, uma pena na frente e uma pena atrás. Não, mas vamos fazer, e vai. Enquanto isso, você tem que prestar atenção no pedestre, nos outros carros, no que você está fazendo e tudo mais. Gente, olha o tanto de processo que a gente precisa fazer para simplesmente fazer um carro andar. Para pôr. E aí você vai no começo. Eu achava, gente, tinha pavor de dirigir no começo. Eu tinha muita vontade de dirigir. A hora que eu comecei a aprender, eu falei, gente, como que as pessoas dirigem? Como que as pessoas dirigem e ouvem música? Como que as pessoas dirigem e conversam? Como que tem gente que dirige e olha o celular? É impossível. Mas aí você começa a dirigir, você começa a praticar, você começa a entender como um carro funciona. E a hora que você vai ver, você está dirigindo sem pensar em todos esses processos. Você não fica ali pensando, não, duas mãos no volante. Não, peraí, agora é a hora de frear. Não, calma, agora eu tenho que achar o equilíbrio entre a embreagem e o acelerador. Não, você aprendeu aquilo, você sabe fazer. Pelo menos no seu carro, né? Você já sabe qual é o tanto que você tem que soltar a embreagem e pisar no acelerador. Você já sabe como frear.
você já faz automaticamente, tira da marcha que estava, a hora que você freia, coloca na primeira marcha para sair. Você faz isso, ouvindo música e cantando, inclusive. Então, assim, a rotulagem é a mesma coisa. Com a rotulagem, no começo, é esse monte de processo que você tem que lembrar. Mas depois você entende o que está acontecendo. Você entende o fluxo da construção de um rótulo. E aquilo se torna natural para você. Você não precisa mais ficar pensando, não, o que eu vou fazer agora? Qual que é a legislação? Não, você aprende e entende com o tempo. Então, calma. Eu sei que é complicado se sentir perdido, principalmente quem já está precisando trabalhar com isso agora. Tipo, preciso mudar os rótulos da empresa, tá chegando cliente, enfim. Eu sei, mas calma. Tem que ter um tempinho para aprender. Não adianta querer fazer as coisas sem saber. Não adianta, a mesma coisa que eu falar assim, fala alemão aí para alguém que nunca falou alemão. Ou para quem começou a estudar alemão há 2 semanas. Não, você não vai falar, você vai saber uma palavra ou outra, vai saber, de repente vai até entender alguma coisa que estão falando, mas não vai saber falar. Então não adianta, a rotulagem é o mesmo processo de aprendizagem de tudo que a gente aprende na vida, gente. Tá? Precisa de um tempo, precisa de um tempinho, não é também grandes coisas, um tempinho, uma dedicação e principalmente entender o que está fazendo. Não adianta querer chegar lá no rótulo já. Entende o processo, entende o que a gente está fazendo. E não copie rótulo do concorrente, tá bom? Então, calma, tá? Primeiro passo, calma, vai dar certo. E aí, gente, eu queria só aqui aproveitar rapidinho para agradecer a presença de todos vocês e agradecer os recados que vocês deixaram da primeira aula. Então, tinham mais de 900 pessoas ao vivo aqui na primeira aula, fora quase 5.000 visualizações que a gente teve dessa aula. Então, não consegui colocar todos os recadinhos aqui que vocês deixaram no Instagram, deixaram na comunidade, deixaram no chat do vídeo, mas deixei alguns aqui para representar e agradecer vocês. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui presentes nessa quarta-feira à noite para a segunda aula também. E se puder, deixa o like, né? Que não custa pedir. Mas muito obrigada mesmo, vocês estão demais, assim. É uma turma que está muito animada, é uma turma que está participando bastante, que está me dando um retorno muito legal e eu só tenho a agradecer vocês, porque isso me incentiva muito a vir fazer as próximas aulas, né? E aí, gente, então hoje a gente vai ver 3 pilares de um rótulo correto diante das mudanças. O que são esses 3 pilares, tá? Esses 3 pilares são o que eu uso e o que eu desenvolvi como um método, tanto para fazer rótulo, como para aprender e entender a rotulagem. Então, muita gente que foi falar comigo, tanto lá na comunidade do Facebook, aqui da Nova Era, quanto, né, nas DMs ou caixinha do Instagram que eu consegui responder e que falou, tô perdido, nossa, adorei a aula, mas tô perdido, nananã. Eu falei, calma, a segunda aula vai ser para você. Porque essa segunda aula, ela é justamente o passo a passo que você precisa para entender como fazer um rótulo e quais são as questões realmente importantes que você precisa se dedicar. Tá? Então é aqui que a gente vai ver isso. Então eu preciso, gente, que nessa aula aqui vocês estejam focados em como fazer um rótulo e não em quais legislações eu preciso saber, tá? Porque eu entendo, tá? Qual legislação? Eu entendo, mas não é o mais importante. Porque se isso fosse o mais importante, eu poderia fazer aqui uma aula de 10 minutos onde eu simplesmente falaria legislações. Então, eu falaria, tipo assim, você precisa saber o Decreto-Lei 986, você precisa saber a RDC 259, que vai virar a RDC 727, você vai precisar saber a RDC 26, que também vai virar a RDC 727, você precisa saber a RDC 136, que vai virar a RDC 727, você precisa saber a RDC 135, que vai virar a RDC 715, aliás, você precisa saber a RDC 715 inteira, você precisa saber a RDC 360, 361,
359, 54 e 153, que são sobre informação nutricional, mas a partir de 9 de outubro pode ser que você use a RDC 429 e a IN 75, mas isso depende de para quem você está trabalhando, se tem algum prazo de adequação, se não tem. Você precisa saber dos decretos sobre transgênico, dos decretos sobre orgânicos, você precisa saber das legislações de suplementos alimentares, né, RDC 243 e a IN 28. O que isso ajuda? Alguém descobriu a rotulagem agora porque eu falei número de legislação? Não, né? Senão, se vocês aprenderam rotulagem agora, a gente pode encerrar essa aula por aqui, encerro a live e beleza, a gente não precisa de aula nem sexta, nem domingo, nem nada. Falei legislação e estamos aí. Ainda esqueci da lei 10.674, que é a lei do glúten, que é muito importante. Então, assim, o que ajuda saber número de legislação? Nada, gente. Não é isso que faz a rotulagem, tá? Isso é um dos pilares também, inclusive. Mas vamos lá. E aí, o que acontece? Quando a pessoa só sabe a legislação, número de legislação, ou quando a pessoa decide ficar copiando rótulo, o que acontece? A gente tem um monte de rótulo errado no mercado, infelizmente. E por que eu falo que quem começa a entender de rotulagem, que quem começa a gostar de rotulagem e se interessar e tudo mais, começa a ter um celular que tem mais foto de rótulo do que seu próprio filho ou do que seu próprio cachorro, ou até do que seu próprio filho com o seu próprio cachorro. Que são as coisas que eu acho que a gente mais tira foto nessa vida, né? Porque, gente, você começa a enxergar muito rótulo errado em todos os lugares que você vai. É igual nossa, o que é uma referência muito antiga, mas é igual o Sexto Sentido, sabe? Ah, eu vejo espíritos. Com qual frequência? O tempo todo? É isso. Eu vejo rótulos errados. Com qual frequência? O tempo todo. O tempo todo. De erros bobinhos, erros que às vezes foram até erros de digitação, até erros bem graves, né? Tanto que a gente vê aí multas muito grandes. Então, eu trouxe essa matéria aqui, ela não é uma matéria tão recente, ela é uma matéria de 2018, mas que ela diz que nessa época, lá em abril de 2018, em uma pesquisa, né, da Vigilância Sanitária no Rio de Janeiro, de 3.100 rótulos, que nem são tantos rótulos assim, se a gente parar para pensar o tamanho da indústria, né, de alimentos aqui no Brasil, de 3.100 rótulos, 60% tinham erros de rotulagem. 60%. Inclusive, erros que podem induzir o consumidor ao erro. Então, são erros graves, tá? E, gente, isso é muita coisa. É muita coisa. E pensa assim, que o principal aqui do porquê que eu quis trazer essa reportagem aqui. Porque era 2018. 2018 não tinha nada de novo acontecendo. A RDC 259 estava lá tranquilona, a RDC 360 estava lá tranquilona, a RDC 26 de alergênicos já tinha ali 3 anos que estava rolando. As legislações mais novas que a gente tinha em 2018, né, sobre rotulagem geral de alimentos, eram as legislações de lactose, que são de 2017, que trouxeram a obrigatoriedade do contém lactose, né, para os produtos que têm mais do que 0,1 grama de lactose por 100 gramas ou 100 ml de alimento, e a RDC 135, que trouxe ali os alimentos para fins especiais, alimentos para dietas com restrição de lactose, que são os reais alimentos que hoje podem falar sobre zero lactose, né? Que são os produtos lácteos com adição da enzima lactase ou que usam leite já sem lactose para produção. Então, leite zero lactose, um queijo zero lactose, um iogurte zero lactose, bebida láctea zero lactose. Era isso. Poderia causar alguma confusão aí? Sim. Mas será que 60% dos rótulos errados eram por causa das novas legislações de lactose? Duvido muito, né? Então, assim, estava numa época que não tinham grandes novidades na rotulagem de alimentos e, mesmo assim, 60% dos rótulos analisados tinham erros de rotulagem.
Hoje, olhando, a gente encontrou outros artigos de pesquisas feitas aqui em São Paulo, por exemplo, que diziam que 80% dos rótulos estavam errados, tá? Então, assim, é muito erro de rotulagem, gente. É muito erro de rotulagem. E aí eu fiquei pensando o seguinte: se lá em 2018, sem grandes novidades, 60% dos rótulos estavam errados, o que será que vai acontecer quando essas novas legislações entrarem em vigor? Que elas sim, né, principalmente as de rotulagem nutricional, vão mudar de fato os rótulos e tem bastante mudança, bastante detalhe. Então, o que será que vai acontecer? Será que esse número vai aumentar ou vai diminuir? Né? E a gente viu na aula passada que um erro de rótulo ele é prejudicial para o consumidor, porque ele não tem a informação fidedigna ali, ele pode ser induzido ao erro, então ele pode comprar algo achando que era outra coisa que não é, ele pode comprar algo, né, por engano, ou ele pode comprar algo induzido ali. Ele traz prejuízos para a empresa, né? Porque multas estão aí. E assim, gente, é difícil sair uma notícia de multa, tá? É bem difícil, mas isso acontece diariamente. Diariamente. Quando a gente tem amigos que trabalham na indústria, a gente sabe, chegou uma autuação disso, chegou não sei o que lá daquilo, chegou uma multa disso. Vem aqui para mim, né, mentoria, eu dou mentoria, né, no 1 a 1 aqui, Aline, recebemos uma autuação. Preciso, não sei como resolver, me ajuda. Aline, recebi um auto de infração, me ajuda a resolver? Aline, ferrou, tomamos uma multa aqui, como que eu faço para corrigir? Isso acontece diariamente. Então, assim, é que só as megalomaníacas, né, que tomam aí as manchetes. Mas isso acontece diariamente. Então, rótulos errados são prejuízo para todos os lados, consumidor, empresa e o profissional também responsável por isso, né? Porque ninguém quer ser responsável por um rótulo errado. Eu, pelo menos, não quero. Então, a gente precisa realmente se respaldar, conhecer o que a gente está fazendo e saber fazer uma rotulagem correta. E aí, quero começar aqui com o nosso primeiro pilar, que muita gente pula ele, não sei por quê, porque a gente não pode pensar no rótulo, gente, só como o produto final. Só como tipo, tá, beleza, deixa eu fazer aqui a embalagem, a arte, enfim. Não, a gente precisa pensar no produto lá no começo para fazer um rótulo. A gente precisa entender o nosso produto. Então, o primeiro pilar para um rótulo correto é entender o processo de fabricação desse produto. A gente precisa conhecer com o que a gente está trabalhando, tá? E aí, é por causa de pular esse pilar, de ignorar esse pilar, que eu recebo muita pergunta no sentido de, Aline, o que eu preciso para fazer um rótulo? O que eu peço para o meu cliente? O que eu cobro da indústria? O que você pede para o seu cliente? Ué, gente, eu peço o que eu preciso para entender o processo de fabricação do produto, né? Então, não faço arte, Flávia, não faço. Então, o que é entender o processo de fabricação desse alimento? É ter interesse no alimento. É ter curiosidade de saber com o que você está trabalhando, né? A gente precisa conhecer esse alimento, a gente precisa conhecer os processos envolvidos na fabricação dele, e a gente precisa se cercar de informações que vão nos levar a entender isso e que a gente vai conseguir refletir esse produto em um rótulo, tá? E aí quando eu falo de se cercar de informação, de saber o que é esse produto, eu não estou falando de simplesmente pedir ficha técnica, porque ficha técnica na sua mão não resolve, tá? Não resolve. Às vezes a ficha técnica é o que a gente menos precisa. Ela é importante? É, com certeza. Ela ajuda muito? Ajuda muito. Para quem não sabe, gente, ficha técnica é como se fosse tipo a certidão de nascimento de um alimento, de um ingrediente, de um aditivo. Então, é na ficha técnica que a gente vai saber a composição daquele alimento, que a gente vai saber a composição nutricional dele, que a gente vai saber os ingredientes, que a gente vai saber os alergênicos, que a gente vai saber se ele tem alguma contaminação cruzada,
se ele é transgênico, se os níveis físico-químicos dele estão ok, se os níveis microbiológicos dele estão ok. Então, é esse documento que as empresas fabricantes do produto enviam para a gente, tá? Que é chamado de ficha técnica. Então, ela é importante? É, mas ela não é o mais importante, tá? Então, o que a gente precisa saber? Primeiro, a gente precisa conhecer a formulação do produto que a gente está trabalhando. E aí, o que acontece muito, gente, e é natural, principalmente em empresas pequenas, tá? Eles não querem falar a formulação, porque eles acham que você vai, sei lá, vender essa grande receita maravilhosa dele para o mercado, que você vai passar a receita dele para o concorrente, que você vai, sei lá, fazer um story postando a receita dele, que você vai publicar no seu LinkedIn. Não sei o que eles acham que a gente vai fazer com a receita. Mas é importante. Então, nesse ponto, vai do profissional conversar com aquele cliente, explicar a importância de saber a formulação e, de preferência, ter no seu contrato de serviço uma cláusula de confidencialidade, onde você se compromete a usar todas as informações que aquele cliente te passou para fazer os rótulos dele, para usar somente para o serviço que você se propôs a prestar. Mas a gente precisa falar isso. Por quê? Porque sem formulação não tem como fazer rótulo, tá? Por quê? Primeiro ponto. Como que eu vou fazer o cálculo de uma tabela nutricional se eu não sei a formulação do produto, né? Aí tudo bem, vamos supor que eu não precise fazer o cálculo da tabela nutricional. Mas como que eu vou saber se aquele produto é realmente o que ele diz ser se eu não sei qual é a composição dele? Como que eu vou saber se aquele produto tem alguma contaminação cruzada relevante se eu não sei a composição dele? Como que eu vou saber se a lista de ingredientes dele está declarada corretamente se eu não sei a composição do produto, já que eu preciso declarar ela em ordem decrescente? Então, assim, não tem como, gente, tá? A Daniele mandou aqui. O duro é quando seu chefe muda as frases obrigatórias da rotulagem, achando que o que você colocou está errado, porque o do concorrente está assim, que no caso é errado e ele quer seguir. Vou falar sobre isso, é o próximo passo, inclusive. Como que eu vou saber se a gente viu na primeira aula sobre nova fórmula, certo? Como que eu vou saber se eu preciso aplicar aqui nova fórmula se eu não tenho acesso à formulação desse produto? Ele sempre foi assim? Ele nem sempre foi assim? Houve alguma alteração de quantidade de ingrediente? Então, ter a formulação do produto é essencial, gente. Principalmente se a gente está trabalhando com algum alimento que tenha regulamento técnico de identidade e qualidade, mais conhecido como RTIQ ou PIC, tá? Que é padrão de identidade e qualidade. O que é isso? Quando eu falo em RTIQ ou PIC, é uma legislação específica sobre aquele alimento. Então, por que existe, né, essa grande briga entre plant-based e produtos de origem animal? Posso chamar um hambúrguer de soja de hambúrguer? Posso chamar uma bebida láctea de... É até bizarro falar bebida láctea de aveia, né? Mas, enfim, posso chamar uma bebida láctea de aveia de bebida láctea? Por que tem esse conflito tão grande nesses alimentos? Porque eles têm RTIQ. Eles têm uma legislação específica que diz qual deve ser a composição daqueles alimentos, entre outras coisas, né? Mas uma das principais informações de um RTIQ para a rotulagem é a composição do alimento. Então, por exemplo, no RTIQ do hambúrguer, ele exige a presença de carne, né, de animais de açougue para que seja um hambúrguer. Então, eu não posso ter um hambúrguer de soja hoje. Se vão mudar essa legislação e permitir, se não vão mudar, não é o caso. Mas hoje, isso é exigido. Eu não posso ter, por exemplo, um doce de leite que não tenha açúcar.
Quando eu tenho um doce de leite sem açúcar, eu estou usando uma outra legislação, mas pelo RTIQ de doce de leite, ele precisa ter leite e açúcar. Essa é a base de um doce de leite. No RTIQ do chocolate, né, que eu deixei aqui de exemplo, ele exige uma porcentagem de sólidos de cacau, além do uso de ingredientes que sejam derivados de cacau. Então, como que eu vou saber se o que o meu cliente tem é realmente um chocolate, se eu não sei a porcentagem de cacau que ele usa para saber se dá lá os 25% de sólidos solúveis? Então, essa formulação ela é importante em diferentes aspectos da rotulagem. Quando o cliente fala que ele não vai passar a formulação, ele reduz o nosso trabalho a quase nada. Tá? Então é importante explicar isso para ele e deixar bem claro, de preferência através de um contrato, que você não vai usar as informações dele para nada. Certo? Então, esse é um ponto muito importante. E aí, aqui dentro de entender a formulação, você vai entender quais informações você precisa. Então, se eu preciso entender a formulação do produto, o que eu preciso? Eu preciso saber quais são os ingredientes, se esses ingredientes têm fichas técnicas, qual é a quantidade de cada ingrediente ali, certo? Outra coisa importante sobre entender o processo de produção desse produto, processo de produção do produto, alergênicos. Porque através da lista de ingredientes, a gente consegue ter uma noção de quais são os alergênicos de presença intencional. Então, se eu vejo ali na lista de ingredientes farinha de trigo, eu sei que vai ter um derivado de trigo. Se eu vejo óleo de soja, eu sei que vai ter um derivado de soja. Se eu vejo manteiga, eu sei que vai ter um derivado de leite. Se eu vejo leite, eu sei que tem leite. Se eu vejo alguma castanha, eu sei que ela tá ali. Mas e os alergênicos de presença não intencional, que vem através de contaminação cruzada? Como que eu vou saber se eles estão ali ou não? Na ficha técnica dos ingredientes, pode até vir uma contaminação cruzada do ingrediente, mas isso não quer dizer de jeito nenhum que ela vai precisar estar no rótulo. A contaminação cruzada que eu preciso declarar é a que realmente o meu produto está correndo risco. Então, como que eu vou saber isso? Através do processo de produção do produto. Então, a linha onde ele é produzida, onde ele é produzido mais algum alimento? Qual alimento é esse? Qual é a composição desse outro alimento? Onde as matérias-primas ficam armazenadas, tem algum outro alergênico ali? Então, gente, é preciso entender isso. Onde o meu produto fica armazenado depois de pronto? Quais outros alimentos ficam ali? Assim a gente entende uma contaminação cruzada. Porque a contaminação cruzada, ela pode acontecer em linha de produção, ela pode acontecer no armazenamento de matéria-prima, ela pode acontecer no armazenamento do produto depois de pronto. Porque não basta fazer o que eu chamo de limpeza BPF na linha de produção. Então, eu passei aqui e fiz o meu chocolate normal, chocolate ao leite, beleza. Passei aqui na linha de produção. A minha produção de hoje, quarta-feira, foi esse chocolate ao leite, beleza. Amanhã eu vou produzir um chocolate que não vai leite, mas vai nozes. E aí eu fico alternando essas duas. Então, fazer a limpeza BPF, que é a limpeza que a gente faz por boas práticas de fabricação, que é o mínimo, não serve para alergênicos. Para alergênicos, a gente precisa ter uma limpeza específica para alergênicos e ela, inclusive, precisa ser validada. Tá? É por isso que a gente precisa ter um programa de controle de alergênicos. Tá bom? Então, se o seu cliente fala assim, não, eu faço esse chocolate aqui, mas daí eu limpo a linha de produção e aí em outro dia eu produzo o chocolate com nozes. Aí eu limpo a linha de produção e no outro dia eu produzo o chocolate ao leite. Tá, como é essa limpeza? É uma limpeza específica para alergênicos? Vocês fizeram a validação dessa linha? Não fizeram? Um está contaminando o outro. Tá? Então, precisa entender isso. Além disso, o que a gente precisa declarar na nossa lista de ingredientes? A função tecnológica dos aditivos. E os aditivos não têm só uma função tecnológica.
Então, por exemplo, ácido cítrico, ele não é só um acidulante. Ele pode ser um conservador, se eu não me engano, ele pode ser um antioxidante. Então, eu preciso saber por que aquele ácido cítrico está ali. Como eu vou declarar ele? Como acidulante? Como conservador? Qual função ele está exercendo aqui? E só quem pode te falar isso é quem é responsável pela produção do produto. Eles que vão saber o que esse ácido cítrico está fazendo ali. Você não tem como saber, né? Você não está ali fazendo o produto. A não ser que você também faça produto, mas daí você já sabe o processo de fabricação, certo? Mesma coisa com aroma. Dependendo da função que o aroma tem no produto, vai mudar a nossa rotulagem. Porque se eu tenho um aroma que está conferindo sabor ao alimento, como é o caso aqui do exemplo, que é um chocolate sabor morango, por que ele é sabor morango? Porque ele tem só aroma de morango, ele não tem morango. Então, eu preciso falar sabor morango. Eu também preciso saber qual é a classificação desse aroma. É um aroma artificial? É um aroma sintético idêntico ao natural? É um aroma natural? Isso também muda a rotulagem. Porque, por exemplo, aqui eu deixei um chocolate que o aroma está conferindo sabor e é um aroma artificial. Então, eu deixei chocolate ao leite, sabor morango e aromatizado artificialmente. Mas se de repente eu tivesse colocado morango ali, morango desidratado, polpa de morango, enfim, ali no meio do meu chocolate, e também tivesse usado aroma, ele não estaria mais conferindo sabor, ele estaria realçando o sabor do morango. E aí eu já não usaria mais sabor morango. Então, tanto a função do aroma quanto a classificação do aroma são importantes para a rotulagem. Como que eu vou saber disso? Através do processo de produção do produto. Ok? Aí, gente, a gente vem para o nosso segundo pilar, que é conhecer as legislações. Porque sim, elas são importantes, né? No fim, elas são uma das bases da rotulagem de alimentos. Mas eu falei conhecer, pode ser também entender, não quer dizer decorar. Ninguém precisa decorar a legislação. Eu sempre falo aqui, eu nunca lembro se a lei do glúten é 10.674 ou 10.764. Eu nunca lembro, eu tenho uma dislexia pontual com essa legislação. Então, assim, isso faz com que eu erre um rótulo? Não, não faz. Por quê? Porque eu entendi a lei. E porque eu posso procurar por ela. Eu sempre falo, gente, que rotulagem é prova com consulta. Sempre falo isso. A gente não precisa decorar a legislação. Nem é bom que a gente faça isso. É bom que toda vez que a gente vá fazer um rótulo, a gente abra as legislações e verifique cada uma delas. Porque assim a gente não vai esquecer nenhum detalhe. Ninguém aqui tem inteligência artificial que eu vou simplesmente inserir um monte de dados na minha mente e eu vou conseguir acessar ele toda vez que eu precisar. Não, a gente não é robô ainda. Então, a gente precisa saber as legislações, isso vem com o tempo. A gente precisa saber onde encontrar essas legislações de forma confiável, porque às vezes se você só escrever no Google assim, você vai achar legislação revogada, você vai achar legislação que não está atualizada, né? Então a gente precisa saber onde encontrar essas legislações de forma confiável, que é no site dos órgãos responsáveis pelas legislações. Então a gente tem a Biblioteca de Alimentos da Anvisa, a gente tem o Cisatos, eu acho, agora do Mapa, que é uma plataforma nova. A gente tem a parte de legislações do Inmetro. Então, a gente consegue encontrar essas legislações. No próprio site do governo tem as legislações do Ministério da Justiça, do Ministério da Casa Civil, enfim. Então, eu preciso saber onde encontrar essas legislações e quais legislações eu preciso. E pronto. Eu já cansei de falar aqui também, gente, que quando eu vou fazer um rótulo, eu já deixo aberta todas as legislações que eu posso precisar.
Então, isso vai até facilitar agora com a chegada da 727, porque eu só vou precisar abrir uma legislação. Antes eu precisava abrir algumas, né, para ter acesso a tudo que está ali. Então, eu deixo aberta. Quer dizer que eu sempre vou precisar consultar? Não necessariamente. Se for um rótulo mais simples, se for um produto que eu já estou acostumada a trabalhar, eu vou deixar para verificar só no checklist. Mas, se é um produto que eu não estou tão acostumada, se é um produto que tem mais detalhes, se é um produto que é para fins especiais, por exemplo, ou suplementos alimentares, ou um produto que eu não trabalho tanto, eu deixo tudo aberto. E vou olhando, gente. A legislação é um guia. Então, eu não preciso decorar. Se você me falar assim, o que está escrito lá na RDC 136, no artigo 5º? Se não faço a menor ideia. A menor. Mas eu sei que a RDC 136 está na Biblioteca de Alimentos da Anvisa. Então, eu vou abrir aqui a Biblioteca de Alimentos da Anvisa, vou achar a RDC 136, vou abrir ela, vou lá no artigo 5º e vou ler o que está escrito. Simples assim. Simples assim. Então, ai meu Deus, é muita legislação? É. Você precisa decorar todas elas? Não. Não. É igual, onde está escrito que precisa indústria brasileira? Nossa, eu sei que é lei 4.500 e alguma coisa, mas não lembro do que é. Sei que é uma legislação super antiga, acho que é de... Não, de 69. Nem lembro o ano. Mas que diferença faz? Eu sei onde encontrar ela. Eu vou escrever Lei 4.000, ou Lei Indústria Brasileira, ou 4.000. Na verdade, aqui eu pesquiso tanto que se eu escrever Lei 4.500, ele já vai completar. Acho que é 4.503. E eu sei que é no artigo 43 que está escrito sobre indústria brasileira. Mas por quê? Porque eu uso muito essa legislação. Estou 5 anos usando essa legislação. O que diz no resto dessa legislação? Não sei. Tá? Porque não é uma legislação de rotulagem, inclusive, é uma legislação de vida. Não é sobre rotulagem, mas a indústria brasileira tá lá. É isso, gente. Então, assim, para com essa noia de achar que tem que saber tudo que está escrito. Para com essa noia de achar que tem que saber todas as legislações decoradas. Não tem. Tem que checar a legislação na hora que está fazendo o rótulo. Nova rotulagem nutricional. Olha lá, 10.674. Não falei errado dessa vez, mas tem vários vídeos que eu falo 10.764. Aí um monte de gente me corrige. É 674. Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem, tá? Tudo certo. Nova rotulagem nutricional. Vocês acham que eu sento aqui para fazer e simplesmente faço blá, 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 pronto, tá feito? Não. E olha que eu acho que eu faço nova rotulagem nutricional todos os dias. Quando eu não tô fazendo uma tabela nutricional, eu tô gravando uma aula. Se eu não tô gravando uma aula, eu tô escrevendo uma aula. Se eu não tô escrevendo uma aula, eu tô respondendo uma caixinha. Eu tô fazendo um post, eu tô dando uma aula aqui para vocês. E eu sento para fazer, eu sento com a legislação aberta do meu lado. E eu vou verificando tudo. Então, eu já tenho meio decorado que informação nutricional é centralizado, em caixa alta, negrito e 10 pontos? Tenho. Você acha que eu vou fazer isso e mandar para o meu cliente sem checar? Nunca. Nunca. Eu vou abrir a legislação, vou lá no anexo 12, se eu não me engano, mas também não preciso decorar qual é o anexo, porque eu vou achar. IN 75 e vou olhar. O que eu preciso fazer aqui? Informação nutricional, caixa alta, centralizado, 10 pontos. Beleza. Qual modelo que eu vou seguir? Como que é esse modelo? Com a legislação aberta do meu lado, gente. Então, é assim que faz. Calma, tá? Nossa, eu tô perdido. A legislação é um guia. Eu, particularmente, e quem está no meu curso ou quem já assistiu mais aula minha, sabe que para dar aula, eu não sigo a legislação. Eu misturo. Eu falo primeiro do artigo 5º, depois eu falo do artigo 1º, aí eu pego o artigo 7º, porque eu vou juntando as informações que para mim fazem sentido e que devem ser explicadas em conjunto. Então, não vou falar de um negócio para falar de outro para voltar nesse negócio. Não, eu junto e trago todo o meu racional, toda a minha linha de raciocínio na ordem que eu acho que vai ficar melhor para vocês. Tá? Então, eu tenho o meu método. Esses pilares aqui são meus. São pilares que eu entendi que funcionam para mim.
tá? Então, compartilho com vocês. Quem quiser seguir, muito bem. Quem não quiser e quiser criar seus próprios pilares, também, à vontade. Isso aqui não é regra geral, não é ou faz assim ou tá errado. Não, são os meus pilares, meu método que eu tô passando aqui para vocês. Mas é o que funciona para mim, tá? Então a gente precisa ter o nosso próprio conhecimento, até porque a gente não pode depender do conhecimento do outro, nem do meu, nem de uma consultoria, nem de ninguém, gente. A gente precisa ter o nosso próprio conhecimento, porque senão a gente se pega em ciladas que a gente não sabe sair. Por quê? Porque alguém falou que tem que ser assim, porque alguém orientou que tem que ser assim, porque o fiscal exigiu que fosse assim, porque o fiscal veio aqui e mutou o negócio do meu rótulo e eu não sei nem defender, porque o fiscal falou que é. Fiscal também não é dono da razão, não, gente, tá? Se tiver fiscal aí, me desculpa, mas vocês também não são dono da razão. Então, às vezes, o fiscal também erra. O fiscal também não tem inteligência artificial com todas as legislações lá explicadinhas e tal, que ele bate o olho e sabe o que ele está fazendo. Não, ele também erra, também tem partes que são de interpretação. A gente também tem que saber questionar, tem que saber conversar, tem que entender qual é o ponto de vista. Não fique refém do conhecimento dos outros. A gente tem que ter o nosso próprio. E não copie rótulos. Aline, você faz com qual programa para rotulagem? Gente, eu não faço o rótulo, tá? Então, eu não uso o Illustrator, Photoshop, nada disso. Eu tô falando aqui de fazer a tabela nutricional, eu faço no Excel mesmo, tá? Porque daí o meu cliente vai mandar para quem faz a arte dele, eu não faço arte. Então, eu faço no Excel e meus relatórios eu faço pelo Canva mesmo, tá? Para entregar trabalhos para os seus clientes, você faz em forma de relatório ou puxa as caixinhas no próprio rótulo? Depende, faço das duas formas, tanto relatório quanto caixinha. Para explicar a nova rotulagem nutricional, sempre relatório, tá? Se o fiscal quiser, ele vai inventar algo errado, são muitos detalhes. Então, Ronaldo, discordo. Discordo, porque se ele não tiver argumento, ele não tem como inventar. Não tem como inventar, não tem como inventar algo que se tiver escrito na legislação que não é daquele jeito. Eu acho que quando fica aberta a interpretação, se for um fiscal mais assim, o meu é o que vale, aí sim, aí ele vai falar, não concordo com o jeito que você está interpretando. Agora, se não é algo aberto à interpretação, não tem como. Ó, a feira é fiscal, vamos ver o que ela falou. Claro que as legislações que a gente mais usa acabam ficando na ponta da língua, mas sempre checando na biblioteca de alimentos. Exato, ó, feira fiscal também checa. O que a Midian deu de boa ideia aqui? É Midian seu nome? Se não for, desculpa. Fiz uma de pão, anoto o que usei. As porções caseiras, anoto e escrevo. Ah, tá, vocês estão falando, acho que de relatório, né? Eu vou fazer uma VR Class. A VR Class são as aulas ao vivo do Vida de Rotulagem, tá? Sempre tem uma por mês. A próxima vai ser sobre relatório da nova rotulagem nutricional, que vocês me pediram muito. E como a anterior foi sobre captação de clientes com a Fran, eu não queria fazer algo voltado à consultoria de novo, porque nem todo mundo que está no Vida de Rotulagem é consultor, né? Obviamente. Mas eu acho que o relatório de entrega ele vai ser bom geral. Porque quem está na indústria também normalmente precisa passar isso para o setor de marketing, alguma coisa assim. Então, eu acho que o relatório vai ser ótimo para todo mundo. Eu vou falar sobre isso na nossa VR Class de setembro, tá? Caixinha, Flaviana, no Adobe. Quer ver? Eu estou com ele aberto aqui. Tem nada a ver com a aula, né? Mas eu vou parar para te mostrar. Ó. Tem o campinho aqui de comentário, tá vendo? Aí você pode deixar um comentáriozinho aqui e escrever. Colocar em caixa alta. Entendeu? Aí você vai fazendo assim na arte do rótulo do seu cliente. Aí você vai salva isso aqui e manda para ele. Tá? Eu uso bastante isso aqui quando o cliente já tem... Que isso? Quando o cliente já tem... Ai, por que não apaga? Quando o cliente já tem a arte pronta. Eu vou fazendo assim.
Mas nova rotulagem nutricional não, as tabelas nutricionais não, tá? Aline, você sabe a data dessa VR de setembro? Sei. Segunda terça-feira de setembro. Dia 13. 13 de setembro. Provavelmente. Vou confirmar lá na comunidade, mas deve ser 13 de setembro, tá? Então, aqui, ó, tem um exemplo que até alguém falou no começo da aula. Ah, mas daí eu vou lá e faço tudo certo e o meu chefe vem e quer mudar tudo porque o do concorrente fez assim. Então, eu deixei aqui um exemplo como copiar rótulo é uma cilada. Porque se o concorrente está fazendo tudo errado, você vai lá e quer copiar o concorrente, eu não preciso nem explicar o porquê que é uma cilada. Você está copiando um trem errado, né? Outra coisa que acontece muito, gente, eu tenho um cliente que eu até brinco com ele sobre isso, eu falo para ele, eu sempre te uso de exemplo, porque ele faz isso sempre. Eu não tomei um gole de água. Eu não trouxe água. Produção, se você estiver por aí, eu aceito um copo de água, que eu acho que eu fui encher e deixei ele lá na cozinha. Eu tô aqui falando há 1 hora sem tomar um gole de água. Então, o que esse meu cliente sempre faz? Eu falo para ele assim, não pode fazer isso. Aí ele pega e me manda uma foto de um rótulo da Coca-Cola que faz o que eu falei que não pode. Eu falo, então, é a Coca-Cola. Quer mesmo se comparar à Coca-Cola? Tipo assim. Gente, marcas muito grandes, elas sabem o que elas estão fazendo. Tá? Elas sabem o que elas estão fazendo, elas têm um time jurídico gigantesco, elas ganham milhões ali vendendo com aquele produto daquele jeito, aí depois elas simplesmente tiram as alegações, ninguém nem vê, o produto já está consolidado no mercado. Então, assim, falando aqui, por exemplo, de um caso que é super conhecido. Aquele suquinho laranja caseira da Coca-Cola, que vinha na embalagenzinha xadrezinha de laranja, que tinha a laranjinha ali na frente, tá? Laranja caseira, com gominhos e não sei o que. Gente, isso foi altamente pensado pela Coca-Cola. Eles fizeram poucas embalagens disso. Porque eles iam vender, iam consolidar o produto como caseiro no mercado, ia dar merda, eles iam tirar o caseiro, todo mundo já sabe que o suquinho da Coca-Cola, xadrezinho lá, é caseiro. Não precisa mais estar escrito. Então, assim, não se baseiem por tudo que é feito por grandes empresas. Às vezes eles estão fazendo coisas erradas, sabendo que está errado, com risco altamente calculado. Aí vai o tio das couve fazer a mesma coisa e, ó, se ferra. Então, assim, primeiro ponto, tá? Segundo ponto. Se você está simplesmente copiando seu concorrente sem saber se está certo ou se está errado, você está copiando um monte de erro, né? Agora, terceiro ponto, que eu acho que é o mais importante, porque esses dois são meio óbvios, eu acho. Mas a gente precisa falar também, o óbvio precisa ser dito. Às vezes, o concorrente está fazendo certo para o produto dele. E aí você vai copiar e faz coisa errada. Tá? Então, por exemplo, eu deixei aqui um rótulo, que seria do concorrente, correto. Então, ele usou aqui a FOP corretamente, no lugar correto, nas proporções corretas, tudo certinho, falando sobre o alto em açúcar adicionado e alto em gordura saturada, que eu acho que todo chocolate vai ter. Então, fez certinho, usou alegações permitidas, então colocou aqui o zero lactose, né? Ok, que era para ser um chocolate ao leite, mas finge que não é. Então, colocou aqui corretamente o zero lactose, que pode ser usado, né? Então, fez uma alegação permitida no local correto, né? Porque a gente falou na primeira aula da metade para baixo, quando tem FOP, a FOP da metade para cima. Então, tudo certinho. Declarou o glúten corretamente, porque tem que ser não contém glúten. Então, trouxe aqui para o painel principal, tudo bem, mas escreveu não contém glúten, tudo certinho. Aí, esse rótulo, 100%. Aí eu vou pegar e vou copiar ele, porque meu chocolate é igual ao dele. A gente usa os mesmos ingredientes, a nossa composição nutricional é igual. Eu olho a tabela nutricional dele, olho a minha, a mesma coisa. Ótimo. Aí, só que assim, eu não quero escrever não contém glúten, eu quero escrever zero glúten.
Eu quero escrever também que não tem gorduras trans no meu produto, porque não tem gorduras trans. E eu não gostei muito desse negócio aqui em cima. Eu vou colocar um pouquinho menor e aqui embaixo para dar uma disfarçada. Ótimo. Você pegou um rótulo correto e conseguiu fazer, com base nele, um rótulo errado. Por quê? Porque você não sabe, você só está copiando. Então você acha que não faz diferença se está em cima ou se está embaixo. Não faz diferença não contém glúten e zero glúten. Ah, não tem gorduras trans. Eu olho ali na minha tabela nutricional, gorduras trans está 0,0. Posso colocar? Não, não pode. Não pode colocar. Não pode colocar zero glúten. As alegações não podem estar na metade superior. A FOP não pode estar na metade inferior. Ela não pode estar um pouquinho menor porque ficou melhor na sua embalagem. Não pode. Então a gente acha que a gente está mudando só um pouquinho e está fazendo cagada. Então é por isso que a gente precisa ter o nosso próprio conhecimento. Agora, nesses casos onde eu estou falando o correto e aí o meu cliente vai lá e muda por conta própria, é um problema dele, tá? No meu contrato fica bem claro que eu sou responsável pelas informações que estão no meu relatório. Se eu escrevi no meu relatório não contém glúten e não dei outras opções para ele, e ele escreveu zero glúten, é responsabilidade dele. Eu sou responsável por não contém glúten. Se eu falei FOP na metade superior com este tamanho, nananã, e ele colocou na metade inferior menorzinho mais no canto, é responsabilidade dele. Aline, tá, beleza, mas você é consultora, você faz contrato e eu que tô aqui trabalhando dentro da empresa. Eu sugiro que você deixe tudo. Como que fala, gente? Tudo. Nossa, eu falei um tudo com tanta certeza e a outra palavra me fugiu. Tudo formalizado por e-mail, por um relatório, por alguma coisa assim. Porque se você falou não contém glúten, aí o marketing foi lá e colocou zero glúten, o dono da empresa amou zero glúten, aí voltou para você a arte, você falou não é zero glúten, não contém glúten, e eles seguiram com o zero glúten, a hora que der a merda, ninguém vai vir poder atrás de você. Vão vir atrás de você para arrumar, para corrigir tudo, mas ninguém vai poder falar, mas você não falou que era zero, que não podia ser zero glúten. Sim, você falou e você tem isso formalizado, isso registrado, tá? Então é como vocês podem se prevenir dessas questões. E gente, eu sei, é chato, tá? É chato quando a gente fala, olha, não pode, não pode, não pode, não pode. A pessoa vai lá, não tá nem aí porque você tá falando e faz do jeito que ela quer. Mas assim, de verdade, eu aprendi a deixar pra lá. Às vezes eu fico pensando assim, mas por que me contratou? Se tudo que eu tô falando aqui não tá servindo para você. Eu tô falando que não contém glúten, você quer zero glúten. Eu tô falando que tem que ter FOP, você não quer pôr FOP. Eu tô falando que zero lactose não pode, você quer pôr zero lactose. Eu tô falando que isso aqui tá induzindo ao erro, você não quer aceitar. Você me contratou para quê? Só para ter alguém para discutir? Às vezes eu penso isso, sinceramente, mas assim, falo isso, verbalizo isso? Não, eu só fico, então tá, então se você quer pôr assim, eu não vou te falar que tá certo. Você nunca vai. Isso é uma coisa que eu falo muito para os meus clientes. Você nunca vai ouvir da minha boca, nem vai ver escrito no meu relatório que pode fazer, porque não pode. Mas a decisão final é sua. Eu sou responsável por isso aqui, ó. Isso aqui é com você. Quer fazer assim, então faz. Eu parei de me estressar com isso, gente, de verdade, tá? É igual gente que fica me questionando coisa que eu já falei, olha, é assim que faz, tipo, a FOP é da metade superior. Não é onde está escrito. Aí eu vou lá e mostro na legislação, é aqui que está escrito. Ah, mas eu não entendo que é assim. Eu falo, então, não interessa o que você entende. Tem aqui também um perguntas e respostas da Anvisa que eles falaram que é na metade superior. Ah, mas a Anvisa errou um monte. Fala, ai, meu querido, então põe onde você quer. Não fica aqui discutindo. Porque, gente, quer trazer outro ponto de vista, quer falar, olha, não concordo, olha aqui, eu tenho esse. Beleza, só que tem algumas coisas que não dá para discutir, que não está aberta a discussão, como, por exemplo, FOP na metade superior. Mas a pessoa ela quer ficar ali. Então, tá bom, então põe em outro lugar, mas vou fazer o quê? Então eu parei de me estressar com isso, sinceramente, só deixa formalizado, documentado, tudo certinho, tá? Porque daí pelo menos você tem ali uma prova de que você falou que não era daquele jeito, tá?
Aline, no seu curso fornece modelo de contrato? Sim. O curso, ele tem um módulo à parte que é sobre consultoria. Lá tem um modelo de contrato, tá? Então, gente, ó, copiar rótulo às vezes dá nisso. Às vezes o rótulo tá até certo, você tá copiando e tá fazendo errado. E às vezes não é nem por mudar, tá? Às vezes não é nem por mudar a informação. Às vezes você tá copiando exatamente a mesma informação do mesmo tamanho no mesmo lugar. Só que ela era certa para aquele produto e não para o seu. Então, por exemplo, o concorrente usa corante, aroma artificial. Aí ele escreve aromatizado artificialmente. Você usa aroma também, o mesmo aroma de morango. Só que o seu não é artificial, o seu é sintético idêntico ao natural. Se você escrever aromatizado artificialmente, tá errado. Então, assim, o dele tá certo. Você copiou igualzinho, tá errado. Tá? Então, cuidado com isso. E o nosso terceiro pilar é seguir o GPS. É seguir mesmo o mapa para fazer um rótulo. Gente, rótulo é tudo igual. Tá? A base é sempre a mesma, eu sempre falo isso. Ah, mas é que eu trabalho com suplemento, é a mesma base. Ah, mas é que eu trabalho com produto de origem animal, é a mesma base. Ah, eu trabalho com suco de uva, é a mesma base. Eu trabalho com sorvete, é a mesma base. Pode mudar uma ou outra legislação, mas a base do que fazer é a mesma. Se você aprendeu a fazer um rótulo, você faz o rótulo de qualquer alimento, porque a base é a mesma. E a base é esse GPS. Então, é essencial ter um mapinha para seguir, porque não dá para todo rótulo que a gente pegar, a gente se sentir perdido sem saber o que fazer, tá? Então, segue ali o mapinha, olha sempre a mesma ordem de legislação. E aqui eu trouxe o que é a minha base. Quer dizer que você precisa seguir exatamente essa mesma ordem? Não, essa é a minha ordem. Ela pode servir para você, pode ser que não. E aí você faz a sua ordem. Mas é importante ter esse mapa para a gente parar de se sentir perdido, para a gente saber exatamente o que fazer. É igual a história de dirigir. Não adianta toda vez que eu entrar no carro eu ficar lá pensando, ai meu Deus, mas o que era para fazer mesmo? Primeiro eu piso na embreagem, depois eu ligo o carro. Será que eu ligo o carro, depois eu piso na embreagem? Qualquer coisa. Não. Então a gente entra no carro, a gente já sabe o que fazer. E não importa, tem gente que entra no carro, primeiro liga o carro, depois põe o cinto de segurança. Tem gente que entra no carro, primeiro põe o cinto de segurança, depois liga o carro. Essa ordem não interfere, mas é importante você saber que você tem que fazer essas duas coisas, né? Então é basicamente isso. E aqui tá o meu mapinha. Então, como que eu faço? Tá? Vamos lá. Peraí que tem um trem me pinicando aqui. Antes da mudança da legislação, era permitido utilizar não contém glúten ou não contém lactose, e agora pode usar? Antes da mudança da legislação, era permitido utilizar não contém glúten ou não contém lactose, e agora pode usar? Não é que é permitido, não contém glúten ou contém glúten é obrigatório, tá? Não contém lactose era específico para alimentos para dietas com restrição de lactose, e com a nova rotulagem nutricional vai passar a ser uma alegação nutricional, mas glúten não mudou em nada, tá? O que você acha de utilizar plataformas, softwares que fazem as tabelas nutricionais? Eu acho que ajuda, tá? Acho que ajuda. Acho que tem que tomar cuidado e acho que tem que saber fazer sem ser por software para você conseguir verificar se o software está correto, tá? Porque eu já peguei muito software errado. Inclusive, antes de fazer o VR fácil, todo mundo aqui sabe que eu não usava software nenhum, eu fazia tudo na mão. Porque eu não confiava em nenhum, porque eu já tinha testado uns 2, 3 que tinham erro. Então, eu não usava. A comunidade para baixar o material da aula está no Facebook, chama Nova Era da Rotulagem. Tem esse mesmo layout aqui, todo roxo, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, ver se o produto que você está trabalhando tem RTIQ, tá? Por quê? Suplemento tem, tá na Biblioteca de Alimentos da Anvisa. Chocolate tem, tá na Biblioteca de Alimentos da Anvisa. Sorvete tem, é de gelados comestíveis, tá na Biblioteca de Alimentos da Anvisa. Produtos de origem animal, basicamente todos têm, tá? Ficam no site do mapa. Bebidas não alcoólicas também, principalmente suco, chá pronto para o consumo, né? Vai entrar aí a portaria 123, é um RTIQ gigantão de várias bebidas não alcoólicas. Bebida láctea tem, leite tem. Que mais? Bebidas alcoólicas tem também, tá?
Então, os RTIQs, Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade, eles sempre vão estar no site do órgão que regulamenta ele. Então, por exemplo, produtos de origem animal são regulamentados pelo MAPA. Então, eles estão na parte de RTIQ do MAPA. Lá no Vida de Rotulagem tem aula ensinando a achar isso, tá? Produtos da Anvisa, se tiver, vão estar na Biblioteca de Alimentos da Anvisa, tá? Achei o RTIQ. O que eu preciso olhar lá? Tudo que a gente já falou aqui. Composição, para ver se o produto é aquele mesmo, se ele cumpre todas as regras. Denominação de venda, fica lá, qual que eu posso usar. Tem que usar alguma classificação, não tem classificação, preciso olhar isso. Se tem alguma informação adicional que o RTIQ exige, né? Se tem algum aviso que eu preciso fazer sobre aquele produto que está no RTIQ. Então, começa por aí. Depois, olhei, tem RTIQ, já peguei essas informações lá. Ou não tem RTIQ, deixa eu pensar. Pão não tem RTIQ, tá? Pão a gente já começa do passo 2 aqui. Vou olhar as legislações de rotulagem em geral. Então, quais são? Decreto-Lei 986 de 1969, gente, sim, um senhor, mas está em vigor, então a gente precisa levar em consideração tudo que está lá, tá? A nova RDC 727, né, de 2022, que vai trazer aí essas informações de rotulagem geral mesmo, denominação de venda, lista de ingredientes, prazo de validade, lote, nova fórmula tá lá agora, contém lactose tá lá agora, alergênicos também tá lá. Então, vou olhar todas essas informações da 727. Se eu estiver falando de produtos de origem animal, preciso olhar também RISPOA e Instrução Normativa 22 de 2005, pegando as versões atualizadas, tá? Porque as duas legislações foram atualizadas ano passado. E os que não tem como fazer? Como assim, gente? VR fácil segue IBGE. Por causa dos açúcares. Gente, tô pegando uns comentários picados aqui que eu não tô conseguindo entender. E quando fala pode conter glúten? Não existe pode conter glúten. Como sei qual produto tem RTIQ? Você procura o RTIQ. Se você achar, ele tem. Se você não achar, ele não tem. Se você estiver procurando o lugar certo, né? Obviamente. Inclusive, é engraçado, porque um dos primeiros rótulos que eu fui fazer foi de uma pizza congelada. E aí eu fiquei noiada com esse negócio de RTIQ, porque eu achei que eu não estava sabendo procurar, e eu fiquei uma tarde inteira procurando RTIQ de pizza congelada, até decidi perguntar para uma amiga e ela me falar, não tem, né? Falei, faz sentido. Se o meu produto tem algum ingrediente que o alergênico tem, pode conter algum alergênico, será considerado como presença intencional ou contaminação cruzada? Se você for declarar, vai ser contaminação cruzada. Só pode usar contém glúten ou não contém glúten, exatamente. Pode conter lactose também não existe. RTIQ é uma legislação específica daquele produto. Então, um RTIQ de hambúrguer, Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade, vai falar sobre características de hambúrguer que vão qualificar um produto como hambúrguer. Quais são os ingredientes obrigatórios, quais são os ingredientes opcionais, se tem algum ingrediente que não é permitido, qual tem que ser as características físico-químicas, microbiológicas, às vezes sensoriais, se tem algum aviso que eu preciso fazer, é uma legislação específica do alimento, tá? Por exemplo, Decreto-Lei 986, RDC 727, RISPOA e N22, eles não falam sobre alimentos específicos, eles falam sobre regra geral. Todo rótulo precisa ter denominação de venda, todo rótulo precisa ter identificação de origem. Ele não está falando de um alimento, ele está falando de rótulos, no geral. RTIQ, ele vai estar falando de um alimento, hambúrguer, bebida láctea, doce de leite, suco, chá, tá? É específico. E tem ali informações importantes para rotulagem. É isso. Nunca existiu pode conter glúten nem pode conter lactose. Isso sempre foi um erro.
Só existe pode conter para alergênicos, para indicar contaminação cruzada. Mas não existe pode conter glúten nem pode conter lactose. Bom, beleza. Já olhei o RTIQ, já olhei as legislações gerais, vou olhar as legislações que não falam de um produto específico, mas falam de informações específicas. Glúten, por exemplo. Se a gente olhar a lei 10.674, que é a lei do glúten, gente, juro, ela tem 3 linhas. Ela fala, todo rótulo de alimento deve falar contém glúten, não contém glúten. É basicamente isso, tá? Não tem lugar específico, tamanho de fonte, nada disso. Então, a gente vai lá, olha essa legislação do glúten, olha para a composição do nosso alimento e define se ele tem glúten, se ele não tem glúten. Se ele tiver algum alimento que tem glúten, ou se ele tiver contaminação cruzada com algum alimento que tem glúten, ele tem glúten. Se ele não tiver nada disso, ele não tem glúten. Certo? Legislação de integrais, por exemplo. Pô, tô fazendo um pão, não tem RTIQ, já pulei o passo 1. Vou olhar o passo 2, tá? Já dei denominação de venda, lista de ingredientes, já fiz tudo isso. Olha só, esse pão aqui tem uma farinha integral, deixa eu ver se ele pode ser considerado integral. Vou olhar a legislação de integrais, vou ver o que ela diz, qual é a classificação, beleza? Entrou ali, deixa eu ver quais alterações eu vou fazer para classificar esse pão como integral, tá? E algumas outras advertências. Então, RDC 715 agora, que vai entrar para alimentos para fins especiais. Então, pode ser que tenha alguma coisa ali que eu precise falar sobre o meu produto. Talvez isso altere a denominação de venda dele. Isso pode querer que eu coloque algum aviso, como a gente fala lá do efeito laxativo, que, se eu não me engano, agora foi até para 727. Mas preciso falar sobre a presença de açúcares em determinados pontos. Então, essas outras legislações que são para alimentos em geral, mas são legislações mais específicas. Feito tudo isso, a 727 entra em vigor em 6 dias. Acho que 6 dias. Não, 7 dias. Não sei que dia é hoje, 24? Não sei. 1º de setembro de 2022. Aqui daqui a pouco, amanhã, basicamente, tá? Já tá em vigor. A 727 é 1º de setembro. O que entra em vigor 9 de outubro são as novas legislações de rotulagem nutricional, RDC 429 e N75, tá? Informação nutricional, para mim é o 4º passo, porque detesto fazer informação nutricional, gente. Detesto, de verdade. E aí, qual é a nova onda? Rotulagem nutricional. O que eu faço todo dia? Rotulagem nutricional. Mas eu não gosto. Quando eu tô fazendo um rótulo, é a parte que eu menos gosto de fazer, por isso que eu deixo por último. Quer dizer que sempre tem que ficar por último? Não. Tem um monte de gente que a primeira coisa que faz é tabela nutricional. Um monte. Inclusive, me contem aqui no chat, você é do time que faz a rotulagem nutricional por último ou primeiro? Me contem. Então, sim, pode conter, tá errado. Para glúten e lactose, para alergênicos é permitido para contaminação cruzada. Então, eu deixo... lá. RDC 26, artigo 9º. Poderia explicar, por favor? Não tenho ideia de qual é o artigo 9º da RDC 26, Júlia. Não decoro legislação. Então, não posso te explicar por motivos de não sei qual é. Se você me falar mais ou menos o que ele diz, posso tentar te explicar. Mas não faço ideia de qual seja o artigo 9º da RDC 26. Agora, sei que a RDC 26 está na Biblioteca de Alimentos, sei que ela fala sobre alergênicos, então a sua pergunta é sobre isso. Posso facilmente acessar Biblioteca de Alimentos, procurar RDC 26, abrir e lá no artigo 9º, ler o que está escrito, e aí eu sei do que você está falando. Mas sem isso, não sei. Lá, a Angélica faz por último, Rainy Angie faz primeiro, Midian faz por último, Juliana faz primeiro, Andréia falou que ama rotulagem nutricional, Aline falou que gosta, Ângela também faz primeiro, Lucas faz primeiro e depois o resto, Welben faz primeiro. É Ranieri, desculpa, Ranieri.
Aline, RTIQ para massa integral congelada, tipo pene. Acho que não. Tem o RTIQ de produtos de cereais da Anvisa, dá uma olhada lá, mas não serve para muita coisa. Juliana por último, Jéssica por último, Isadora também por último, ou pior, também acho. Priscila faz primeiro. Tainar falou, agora tem que fazer primeiro para ver se vai ter FOP. Mas deixa o FOP por último também. Faço o rótulo inteirinho. Aí eu vou olhar para a tabela nutricional para corrigir ela, ver se tem FOP. Se tem FOP, beleza, eu vou falar. Tem que pôr no painel principal, mas faço por último ainda. Faço primeiro, não. Cris faz primeiro. Acho que quem faz primeiro é tudo Nutri. Estou me baseando nisso apenas pelo comentário da Cris, que eu sei que é Nutri. É da alegação sobre alergênicos na parte frontal. Júlia, não sei. Não tem parte alergênicos na parte frontal. Não é desiste, Júlia, é que eu demoro para ver, chega para mim atrasado. Então você mandou, tem 5 minutos, está chegando para mim agora. Então, enfim, gente, pode fazer primeiro, pode fazer por último, isso não vai alterar o seu rótulo. Eu deixo por último, então essa é a minha sequência, tá? Aí depois que eu fiz, outra coisa, checklist. Eu deixo por último, tem gente que vai fazendo o rótulo olhando o checklist. Eu não gosto, por algum motivo me confunde. Então eu faço todo o meu rótulo seguindo esse passo a passo, terminei lá a tabela nutricional, FOP, vi tudo certinho, vou para o checklist. O checklist é exatamente esse método discriminadinho que eu vou ver se eu coloquei todas as informações ali no meu relatório ou no meu rótulo. Coloquei tudo, corrigi o que precisava, rótulo aprovado. Só alegria a partir daí. Então, aqui eu deixei uma lista de legislações que serão revogadas. Isso aqui é o guia VR, né? Todos os VRs têm acesso a esse guia aqui, que mostra exatamente todas aquelas 22 legislações que foram publicadas pela Anvisa. Elas são clicáveis, né? Então, se você tocar ali, você já vai acessar a legislação. Fala sobre o que é a legislação, o que ela revogou e quando ela entra em vigor. Então, esse é mais um mapinha, né? Mais uma informação ali para a gente ficar de olho e saber tudo que vai ser revogado, por qual legislação vai ser revogada, quando entra em vigor. A maioria entra em vigor agora em 1º de setembro, tá? Dessas todas que a Anvisa publicou aí recentemente, quase todas vão entrar em 1º de setembro, mas tem algumas que não, tá? Então tem que ficar de olho nisso. E aí aqui eu deixei o checklist, que a Thalita acabou de perguntar, qual modelo de checklist olhar. É o meu checklist, tá, gente? Esse aqui também, todo mundo pode ter o seu próprio. Como que eu fui fazendo isso? Eu fui anotando. Quando eu vi que eu tinha um método, que eu tinha um mapa, que eu tinha uma lógica para fazer o meu rótulo, eu fui anotando. Então, eu fui deixando num Excel assim, fui escrevendo, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Ah, faltou isso, tem que fazer isso. Virou um checklist. Então, é o checklist do VR também, todos os alunos têm acesso. Vou aumentar aqui a tela para vocês conseguirem ver melhor. Então, eu vou discriminando aqui tudo que eu preciso ver. Então, assim, eu dei uma revisada na ortografia para ver se o português está escrito corretamente. Tem uma... A rotulagem está escrita no idioma oficial do país? Precisa pôr uma etiqueta? O que eu preciso fazer? Tem alguma coisa que está induzindo o consumidor ao erro? Tem alguma alegação funcional? Aqui na parte, né, do peso líquido... Nossa, esse print é antigo, tá com a portaria do Inmetro 157, hein? Isso aqui já é a 249, né? Mas, enfim, no checklist lá do vídeo de rotulagem já tá o novo. Esse print aqui é antigo. Mas de peso líquido, verifiquei isso aqui, verifiquei se está no painel principal, verifiquei o tamanho da fonte, verifiquei se usou alguma alegação, como peso líquido, nanã, enfim. Traz água para mim, por favor. Pede like. Gente, deixa o like, por favor. O senhor Rotulagem está pedindo. Senão você não vai trazer água para mim? Não é, senão eu não vou trazer água. Glúten, vi se a advertência está como contém glúten ou não contém glúten, enfim. E aí eu vou vendo, ó, tá vendo que tem uns xizinhos aqui? Eu vou marcando, sim, está conforme, não está conforme, ou esta informação não se aplica para esse produto.
E aí eu vou usando o checklist para verificar item por item o que eu preciso fazer. Então, várias vezes, a hora que eu vou passar no checklist, eu vejo, tipo, nossa, esqueci, tem corante nesse produto e eu não falei sobre colorido artificialmente. Então, eu volto lá no meu relatório e escrevo sobre isso. Ou então, estou passando aqui no checklist e vejo a parte de... Obrigada. Vejo a parte de transgênicos. Chego na parte de transgênicos e falo, nossa, nem prestei atenção em transgênicos. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, um óleo de soja, um amido de milho que pode ser transgênico, para deixar isso aqui avisado para o meu cliente. Enfim, gente, coisas que a gente pode esquecer, tá? Tô fazendo um produto de origem animal. Nossa, não me atentei ao tamanho do selo do CIF. Deixa eu ver se tá certo. Então, isso tudo tá aqui no checklist para me lembrar tudo que eu preciso pôr. Eu não consigo ir fazendo, olhando o checklist, fazendo rótulo, olhando o checklist, fazendo rótulo. Tem gente que consegue, tá? Mesma coisa da tabela nutricional. Tem gente que usa primeiro, tem gente que usa no final. Eu prefiro usar o checklist no final, mas ele pode ser usado no começo como um guia também, tá? O checklist também fica disponível lá no Vida de Rotulagem para todos os alunos. 1º de setembro, o checklist já vai estar atualizado com as referências novas, né? Que é basicamente o que vai mudar, só a referência. A do Inmetro que já está alterada lá, né? Faz tempo, desde que entrou em vigor. E sobre nova rotulagem nutricional, gente, o checklist só vai ser alterado a partir de outubro. Eu não vou alterar checklist antes, tá? Então, a partir de outubro, o checklist vai continuar trazendo as duas e aí a gente vai migrando, mas eu vou atualizando o checklist de acordo com o que as novas legislações vêm trazendo, tá? Então, o checklist também é uma parte essencial para a gente fazer um rótulo correto, porque ali a gente precisa ver tudo que a gente precisa fazer. Tem a referência aqui nesse caso da legislação, caso precise checar alguma coisa, fique alguma dúvida, não lembro onde que tá a referência da legislação ali. E aí a gente consegue fazer tudo certinho. Darcy, tem algumas legislações que falam de transgênicos. Não vou saber te falar, eu sei que tem uma instrução normativa interministerial número 1, que fala de transgênicos, aí tem um decreto 9.000 e alguma coisa que eu não vou lembrar, que fala de transgênicos também. Mas é isso, tá? E aí... Ops. Lembrando que nunca é tarde, quem copiar rótulo, copiar erro, até porque, gente, às vezes, essas questões do erro, de tudo mais, elas não estão visíveis. Então, a FOP, por exemplo, né, como eu mostrei ali no nosso segundo pilar, ela tem uma porcentagem de ocupação. Então, assim, se eu não sei disso, pode ser que eu esteja copiando igualzinho o meu concorrente que fez certo, mas eu coloquei a minha FOP um pouco menor. Pronto, já está errado. A tabela nutricional, né? Ela está toda dimensionada, toda com referência de tamanho. Se eu simplesmente copiar a tabela, mas não copiar o tamanho, porque eu não consigo ver, eu estou errando, tá? Então, nunca copie em rótulo. É natural que a gente olhe rótulos de concorrentes, né, do mesmo segmento, para ver como que eles estão declarando, como que eles estão fazendo e tudo mais. Mas copiar, pegar aquilo como base para fazer o seu e copiar, não façam isso, tá? Ser VR, Thalita, é ser um aluno do Vida de Rotulagem, que é o meu curso completo sobre rotulagem de alimentos. Eu não gosto de chamar de aluno, nunca gostei. Então, desde o começo, a gente se denomina VRs. Todo mundo que está lá dentro do Vida de Rotulagem é VR, tá? Como ser VR? Entra no curso. Simples assim. Eu vou abrir turma domingo, tá, gente? Na última aula, vou tirar todas as dúvidas, a gente vai conversar sobre tudo que foi visto aqui nessa semana. E aí vou abrir as inscrições para a nossa 18ª turma do Vida de Rotulagem. É muita coisa, gente. Então, gente, é isso. Na aula 1 a gente viu, né, as maiores mudanças, as 5 maiores mudanças ali. Falamos sobre nova fórmula, falamos sobre tabela nutricional, alegação nutricional, FOP... E a nova 727, que estava desesperando todo mundo, que eu já sei que não está desesperando mais ninguém que assistiu a aula 1.
Hoje a gente falou sobre os 3 pilares, né, de um rótulo correto para não se perder com as novas legislações, seguir o GPS, seguir ali o mapa, entender sobre o processo do produto, ter o nosso conhecimento sobre legislação, mas sempre lembrando que isso não quer dizer que a gente precise decorar legislações, tá? A gente precisa saber do que elas tratam e onde encontrar as legislações e fazer rótulos com a legislação aberta, sim, tá? Porque isso evita muito erro. Usar um checklist ou no começo ou no final para saber que a gente fez cada itemzinho necessário em um rótulo. E aí, na sexta-feira, eu quero ver quem vão ser os fortes de verdade que estarão comigo aqui sexta-feira ao vivo, 7h30 da noite, para a gente ver um novo rótulo na prática. Então, eu vou falar com vocês sobre um rótulo atual e como ele vai ficar com as novas legislações aplicadas já, principalmente de nova rotulagem nutricional, né? Então, eu vou usar de exemplo um chocolate, que eu acho que é um produto que todo mundo conhece, que todo mundo tem em casa, tem fácil acesso, né? Que isso aí é independente da marca, chocolate é chocolate. Então, vou usar um chocolate de exemplo, porque ele vai ter FOP, ele vai ter uma tabela nutricional com açúcares, ele vai ter ali vários detalhes que a gente vai conseguir ver na prática mesmo qual vai ser a diferença de um rótulo atual para um rótulo novo, tá bom? E vai falar sobre cada um dos itens. Então, essa é a próxima aula, a aula de sexta-feira. E a aula 4 de domingo, que eu também quero saber quem vai estar aqui comigo. A gente vai fazer o fechamento de tudo isso, vai fechar esse ciclo, vai ver mesmo, eu quero saber de vocês qual foi a evolução que vocês tiveram ao longo dessa semana e eu vou abrir as inscrições para o Vida de Rotulagem para quem quiser continuar estudando comigo, aprendendo rotulagem comigo, certo? Então, ficamos por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quem estava perdido, tá se sentindo um pouquinho melhor? Tá vendo que tem uma luz no fim do túnel da rotulagem? Vocês estão assim, nossa, Aline, não, acho que agora dá, acho que agora vai, acho que agora tô no caminho? Me contem, por favor. Obrigada, Midian. Falou parabéns, Aline, surpreendendo em todas as aulas. Vamos sextar aqui na aula com a Aline, por favor, gente. Vamos sextar. Obrigada, Darcy. Obrigada, Cláudia. Isadora, que bom que você amou a aula. Obrigada. Clareou muito. Agora vai, sim. Incrível como sempre. Obrigada, Fê. Aula esclarecedora, obrigada. Não, essas aulas não ficam no VR. Essas aulas não são do VR, mas é o que eu sempre falo, gente. Tudo que tem aqui tem muito mais detalhado, muito mais certinho lá no VR, tá? Obrigada, Rai. Ai, gente, obrigada, Welben. Você não falou até agora se é Welben, Velben. Toda hora eu falo umas 3 variações do seu nome. Me sinto melhor, seu GPS foi um divisor de águas. Ai, fico muito feliz. Lembrando que dele você pode fazer o seu próprio ou seguir ele mesmo, que já tá prontinho. Dá certo, te garanto. Ai, que bom, gente. Fico mais feliz que vocês estão falando que agora foi, que agora deu uma clareada, que agora vocês estão confiantes. É isso. Muito obrigada. Vamos tirar a nossa foto de sobreviventes do final da aula. Deixa eu ver aqui. E eu tô tirando com esse celular, ao invés de estar tirando com o outro, mas somos todos maravilhosos, não importa o celular, vai ficar perfeito. Vamos lá, mandem o oi, mandem um coraçãozinho, mandem eu sobrevivi aí no chat para vocês saírem na foto. Deixa eu arrumar meu cabelo. Eu nunca acerto o lado que eu tenho que ir para sair todo mundo. Vou fazer um doisinho de aula 2, não é mesmo? Então, vamos lá. Ai, meu Deus, pera. Pronto, foto tirada. Vou postar lá no feed e aí vocês podem ir lá falar que vocês foram sobreviventes do final da aula 2 e que estão agora muito mais confiantes e que não seremos responsáveis por esses
60%, 80% de rótulos errados no mercado. Os nossos não vão entrar na estatística, certo? É isso, gente. Muito boa noite. Obrigada a todo mundo que ficou aqui comigo até o finalzinho. E a gente se vê na sexta, então, para sextar, beleza? Amanhã vou abrir caixinha de novo lá nos stories do Instagram, @rotulagem, sou eu. Então, se ficou alguma dúvida aqui da aula 1, da aula 2, podem me mandar lá no Instagram que eu vou respondendo vocês, tá bom? É isso, gente. Um beijo. Essa aula fica salva. Quem quiser reassistir, quem chegou no metade, quem teve que sair antes, pode vir reassistir. Beijo. Tchau, tchau.